Eu sou uma médium. Meu dom é curar com as minhas mãos. Mas dessa vez esse cliente era especial. Seu nome é Bill White. Ele queria se livrar das memórias que o perturbavam muito. Eu toquei nele. Mas do nada tudo ficou escuro. Naquele momento, uma estranha visão apareceu para mim. Alguém está se aproximando da minha mãe. Ela corre para as escadas querendo descer. E então, eu vi que minha mãe estava deitada nos degraus inconsciente. E lá em cima estava Bill White, meu cliente. A visão acabou com um flash brilhante. E eu fiquei cega. Em pânico, eu chamei por ele. Mas tudo que eu ouvi foi a porta batendo. Ele fugiu. Eu estava apavorada. Estava um breu e eu não conseguia nem mesmo distinguir o contorno dos objetos. E a última coisa que eu ouvi foi o assassinato da minha mãe. O que aconteceu? Todo mundo na cidade sabia que eu podia curar, mas eu nunca havia tido uma visão. Eu só ajudava as pessoas a se livrarem da dor delas. Só isso. Embora eu não tenha me livrado da minha própria dor por anos, isso era diferente. Desde que me lembro, eu tenho sido atormentada pela pergunta: quem é o responsável pela morte da minha mãe? Aconteceu quando eu tinha 6 anos. Me lembro apenas vagamente de estar chorando no corpo da minha mãe e então um policial me levar para o orfanato. Após uns anos morando no orfanato, eu percebi que tinha um dom. No começo curei crianças no orfanato e depois da formatura me deram um apartamento. Eu recebia pacientes lá. Aqueles que estavam em recuperação contavam uns aos outros a meu respeito e as pessoas começaram a vir até mim de toda a cidade. Aparentemente, Bill White veio até mim da mesma forma e parece que na nossa sessão descobri a habilidade de ver o passado. Talvez Bill soubesse algo sobre o assassinato da minha mãe. Eu estava tentando descobrir como encontrar ele. Tudo que eu me lembrava dele era uma pinta no lábio superior exatamente como a minha. Então, pensei no Matt, o policial que eu ajudei com uma terrível enxaqueca. Eu deveria ligar para ele. Mas era muito difícil caminhar pelo tato. Eu estava o tempo todo derrubando alguma coisa ou batendo na quina dos móveis. Tudo estava escuro. Finalmente, eu encontrei meu celular pelo tato e fui para os contatos da memória. Eu comecei a ligar para todo mundo e finalmente ouvi a voz do Matt no celular. Deu certo! Eu contei para ele sobre o estranho cliente e a minha visão da morte da minha mãe. Mas Matt disse que ele estava suspenso do serviço e não estava mais envolvido em investigações. Naquele momento, todas as minhas esperanças foram frustradas. Eu não tinha mais ninguém para quem recorrer. 1 hora se passou, 2, e de repente, Matt me liga de volta. Ele disse que tinha pensado melhor e estava pronto para ajudar. E ele tinha seus motivos. Matt disse que quando ele estava trabalhando como detetive, a esposa dele foi morta. Ele tentou encontrar o culpado por conta própria, coletou evidências e encontrou o endereço da pessoa. Mas no final, ele não teve tempo para prendê-lo. O assassino cometeu suicídio. Depois disso, Matt não conseguiu mais fazer o trabalho como ele fazia antes e se aposentou. Todo assassino deve ser punido, finalizou Matt. 1 hora depois, ele estava na minha casa. Matt pediu meu laptop para invadir o banco de dados da polícia. Depois de uma longa busca, nós encontramos a rua onde Bill White morava. Matt estava tentando conseguir o número da casa, mas de repente o sistema nos bloqueou. Droga! Pelo menos tínhamos uma pista. À noite nós chegamos à periferia da cidade. Nós tivemos que procurar por White aqui. Nós fomos em todas as casas da rua. Ninguém ouviu falar do Bill. Nós já estávamos voltando. Então, Matt percebeu uma casa com as janelas fechadas com tábuas. Nós chegamos perto e subimos na varanda. E de repente eu me senti tonta. E me agarrei no corrimão. E a visão voltou para mim. Imagens vagas aparecendo e eu percebi que Bill White definitivamente estava aqui. Nós tínhamos que entrar na casa. Matt disse que havia uma patrulha pela área e se nós fôssemos pegos, seríamos presos por invasão. Mas eu disse que eu faria isso com ou sem ele. Eu entraria nessa casa. Matt respirou fundo e concordou. Com uma batida terrível, ele quebrou algumas tábuas na entrada da casa. E eu paralisei. E se alguém nos ouviu? Nós entramos rapidamente. Eu pedi para Matt ficar por perto enquanto eu lia a energia do White. Eu senti as paredes e os móveis restantes nos cômodos e esperava que outra visão viesse para mim. De repente, Matt para. Ele disse que lá tinha um retrato de parede. Tem um homem com uma garota. Ela parece com você. Matt riu. Ele tirou a foto da parede e eu peguei na mão. Outro flash, uma visão. Alguém me dando um brinquedo e... Então eu vi um carro chegando perto da casa com a sirene ligada. Vamos, Matt sussurrou para mim. E 1 segundo depois houve um barulho terrível quando os policiais entraram na casa. Eu hesitei, mas Matt agarrou meu braço. E nós corremos o mais rápido que conseguimos.
Eu ouvi o policial vindo atrás de nós, mas no último instante Matt empurrou ele e saímos correndo da casa. Estava exausta. Mas Matt disse que nós não podíamos parar. Só quando nós estivéssemos longe o bastante, ele chamaria um táxi. O caminho todo eu segurava a foto em minhas mãos, mas a visão não aparecia. Eu pedi para Matt me descrever o homem da foto. Maçãs do rosto grande, uma pinta nos lábios, Matt disse. Era Bill White. Eu lembrei que ele tinha a mesma pinta que eu. Eu pedi para o Matt levar a foto para a delegacia e descobrir alguma coisa sobre o White. Quem era essa menina? Talvez ela nos desse outra pista. Ele disse que ele não era bem-vindo na delegacia, mas ele tentaria fazer alguma coisa. Matt não atendeu o telefone no dia seguinte e só ligou no final da tarde. Aconteceu que ele foi detido e estava na delegacia. Ele foi entregue pelo mesmo policial que correu atrás de nós. Matt disse que só seria liberado sob fiança. Inferno. Foi eu quem o colocou no mesmo lugar onde ele costumava colocar criminosos. Eu tinha que ajudá-lo. Tateei o meu caminho até o armário onde guardo minhas economias e peguei todo o dinheiro que eu tinha. Eu torcia para que fosse o bastante. Com dificuldade, eu saí da casa e fui em direção dos carros na estrada. Eu nunca tinha pego uma carona às cegas antes. Finalmente, algum cara ficou com pena e aceitou me dar uma carona. Quando o Matt foi liberado, eu disse a ele que não poderia pedir ajuda dele mais. Se ele fosse detido novamente, ele poderia ser mandado para a prisão. Mas Matt disse que nós iríamos até o fim com isso. Juntos. Ele jurou pela sua honra como policial que não voltaria atrás. Oh, Matt. Ele disse, além disso, que enquanto ele estava na delegacia, ele descobriu algo. O homem na foto era realmente Bill White. Matt hesitou um pouco. Respirou fundo e disse que Bill era meu pai. Não pode ser. Então a menina na foto com ele era eu? O ressentimento fervia dentro de mim. Como ele pôde me abandonar? Eu estava começando a pensar que Bill White tinha alguma coisa a ver com a morte da minha mãe. Por que mais ele iria fugir depois dela ser assassinada? Na manhã seguinte, nos dirigimos para um bairro pobre onde White poderia estar. Matt conversou com os mendigos, mas ninguém sabia de nada. Estávamos prestes a ir embora. Mas foi quando o maltrapilho disse que conhecia White. Por alguns dólares, ele iria falar para nós que o estranho White morou recentemente em um prédio abandonado. Então eu senti, ele estava certo. O White estava muito perto. Eu segui meus instintos. Matt e eu descemos para o porão de uma casa e o sentimento ficou mais forte. O White estava aqui. Eu disse o nome dele e imediatamente ouvi passos rápidos. O White decidiu fugir de novo. Polícia, parado! Matt gritou e correu atrás do Bill. Matt rapidamente alcançou ele. Eu o ouvi empurrar Bill para o chão e então o clique das algemas. Bill respirava pesadamente e não estava mais lutando, então Matt começou o interrogatório. Matt admitiu que durante toda a sua vida ele foi atormentado pela consciência do que fez a sua esposa. Ele esperava que a médium pudesse ajudá-lo a se livrar da dor no coração. Mas eu me senti mal e ele estava com medo. Nós estávamos brigando. Eu empurrei minha esposa e ela caiu escada abaixo, White falou dolorosamente. Eu ainda me odeio por fugir, por deixar minha filha. Eu tentei encontrar ela, mas sem sucesso. Eu queria saber como ela está agora. White finalizou. Eu estava tremendo. Eu não conseguia falar, mas no final eu decidi. Bill, eu sou a menina que você deixou para trás. Eu sou sua filha. Houve um silêncio tenso um momento depois. Bill caiu em lágrimas e implorou por perdão. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto também, e eu percebi que não guardava rancor contra Bill, e de repente, eu recuperei minha visão. Inacreditável! Ver o mundo novamente era um milagre. E eu percebi que no momento que eu perdoei meu pai, minha doença tinha ido embora. É como se eu tivesse recebido uma segunda chance de fazer a coisa certa. Eu não sabia o que fazer depois. Matt estava esperando que eu chamasse a polícia porque meu pai tinha realmente matado minha mãe. Mas eu não estava com pressa para pegar meu telefone. Toda a minha vida eu quis punir o assassino. Mas eu quero agora. Oi, o meu nome é Claire e eu tenho 16 anos. Sou apenas uma adolescente normal. Ou eu era até recentemente. Você já sonhou em ter superpoderes como os dos super-heróis dos quadrinhos? Imagine que você os tem. E, por causa disso, a vida se tornou claramente mais difícil. Assista até o fim e você vai ver como eu aprendi a ter visão de raio-x. Recentemente, meus pais e eu nos mudamos e eu tive que ir para uma nova escola.
Eu estava com muito medo de não conseguir fazer amigos rapidamente, e eu sempre me achei um pouco estranha e diferente dos meus colegas. Notei que, muitas vezes, eu tinha sonhos estranhos e que podia sentir se uma pessoa ao meu lado estava mal ou triste. Minha estranha sensibilidade, como eu a chamava, sempre foi discriminada pelos meus colegas de classe. Isso porque uma vez pedi ao meu colega Jack para ter cuidado com a bicicleta no caminho para a escola, pois eu tinha tido um pesadelo. Eu não sabia porque eu tinha dito com tanta confiança, pois era apenas um sonho. Mas, no caminho, a corrente da bicicleta se prendeu na calça dele, como no meu sonho, e ele caiu no acostamento. O Jack veio até mim com uma perna enfaixada e me chamou de louca. Então foi assim. E eu fiquei com medo da história se repetir e decidi manter a minha boca fechada. Mas, surpreendentemente, todos na classe pareciam gostar de mim, e às vezes me davam atenção demais. Eu rapidamente me tornei amiga do pessoal e até comecei a gostar da escola, o que eu não tinha notado antes. Você se acostuma rápido com pessoas novas? Finalmente, eu comecei a entender biologia e adorava tanto isso que queria ir para a faculdade de medicina no ano seguinte. Parecia que a minha vida tinha mudado muito e para melhor. Era o que eu estava achando, até que a minha loucura me atingiu de novo. De manhã, indo para a escola como sempre, eu percebi que os meus olhos doíam muito. Me lembrei das palavras da minha querida avó e culpei o computador na minha vida. Meu pai não me levou para a escola aquela manhã, pois ele estava com uma dor na barriga e não soube o que fazer por 4 dias. Minha mãe me colocou nervosamente no carro do meu pai e me levou para a escola. Eu via como ela estava enfrentando aquilo e eu quis acalmá-la. Ainda não sei como eu vi, mas quando eu olhei para o meu pai, eu vi que havia algo errado com o pâncreas dele. Estava destacado em marrom em sua barriga. E eu contei isso para minha mãe. Ela fingiu que eu não tinha dito nada estranho e disse: "Acho que eu vou dar uma olhada." Eu percebi que ela não levou minhas palavras a sério, mas o meu pai estava com tanta dor que estava disposto a acreditar em qualquer coisa que o fizesse se sentir melhor, e ele foi examinado. Ele foi diagnosticado com uma inflamação pancreática e foi operado com urgência. O médico disse que foi descoberto bem a tempo. No hospital, o meu pai me agradeceu e disse que eu tinha o talento de um médico. E eu não sabia como chamar aquilo, eu apenas vi o que estava dentro dele. Então eu comecei a ver o que havia dentro dos outros. Eu vi a hérnia nas costas da minha colega Judy e o coração do professor. No começo, era divertido ver os órgãos dos outros, como se moviam, como não se pareciam uns com os outros, mas então isso começou a me deixar com medo. Porque eu podia ver, mas eu não podia dizer e a pessoa estava sofrendo. Havia um sentimento de impotência. Mas como? E o mais importante, o que eu diria? Com licença, eu tenho uma visão de raio-x e você tem que ir ao médico para examinar seu coração. Pois você tem uma válvula bloqueada no ventrículo direito do coração? Eu riria na cara da pessoa que me dissesse isso na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, a levaria a um hospital psiquiátrico. Depois de viver assim por mais 3 meses, percebi que isso era insuportável. Eu contei à minha mãe que eu podia ver os órgãos de todos. Minha mãe sempre sabia o que fazer, e eu achei que ela também encontraria uma solução para isso. E, na semana seguinte, fomos até um centro científico. No começo, eu pensava que estávamos indo ao médico, até que a porta se fechou e ficamos em lados opostos. Legal. Naquele momento, eu senti que os meus pais tinham me traído descaradamente. Para onde eles me trouxeram? Para quê? Eu estava cheia de ressentimento e medo, e eu não entendia o que estava por vir. As experiências comigo começaram. Eu fui colocada na solitária como uma criminosa. Havia uma cama, um banheiro, TV, travesseiros e comida. Bem, sim, eu concordo, não era a cela mais terrível de um prisioneiro. Mas isso não evitava que eu pensasse quando tudo isso vai acabar. Todas as manhãs começavam com exames, injeções e conversas com um homem que se intitulava doutor, mas confundia os termos médicos. Esperava que ele só estivesse nervoso. E então, conversas com um psicólogo sobre a minha infância e os meus pais.
eu não queria falar sobre eles. Você já ficou muito ofendido com os seus pais? Então você vai entender com certeza. A gota d'água daquelas experiências incompetentes para mim foi a crueldade do plantonista. Quando me recusei a tomar uma pílula, o funcionário me bateu no ombro. Tomei a pílula e percebi que eu tinha que fugir de lá. Isso não seria tão fácil, pois só me era permitido sair na rua uma vez por dia, por volta do meio-dia e com um guarda. Tenho certeza de que fui ajudada por algum tipo de milagre. Bem, ou hormônios, pois o guarda estava apaixonado pela enfermeira e não percebeu o momento da minha fuga. Eu acenei para ele do outro lado do portão. O problema com a terrível conclusão foi resolvido, mas eu não pensei para onde eu iria depois daquela prisão. As únicas opções que eu tinha eram meus pais, minha avó ou ter uma vida independente. Meus pais poderiam me colocar naquela prisão de novo, ou eu poderia me tornar uma moradora de rua, o que não era uma perspectiva agradável também. Então, parecia que ir para minha avó era a única opção sensata e agradável. Minha avó me recebeu com alegria. Contei a ela tudo o que eu passei. Ela ficou com raiva e prometeu repreender a minha mãe por ter feito aquilo comigo. A vovó fica engraçada quando está com raiva, e eu fiquei feliz por ter encontrado apoio nela. Tudo começou a funcionar como de costume. Voltei para a escola. Eu não tinha perdido muita coisa. Aquela semana passou para mim como um ano doloroso. E todos os outros na escola tiveram apenas 3 aulas de matemática. Até aquelas imagens terríveis de pessoas doentes ao meu redor desapareceram. Até me perguntei se eu teria só imaginado. Seria ainda mais insultante que eu estivesse naquela jaula de tortura por nada. Mas eu não podia acreditar que aqueles órgãos em todos os lugares tinham parado de me atormentar. Assim como eu não pude acreditar que a minha avó tinha me entregado. Ela disse aos meus pais onde eu estava. E ali estavam meus queridos pais na porta, com uma cara de culpa e pensando que eu os perdoaria só por terem aparecido inesperadamente na porta de casa. Olhei para minha avó com a pergunta: por que está fazendo isso comigo? Ela foi a primeira a falar. Ela disse que eu entendi errado e que os meus pais não sabiam pelo que eu estava passando. Minha mãe se desculpou, contando como as coisas realmente aconteceram. Eles me levaram para fazer exames e um diagnóstico do cérebro para entender a causa desse fenômeno. E eles não tinham a intenção de me abandonar lá. Os médicos, sob o pretexto de suspeita de problemas cerebrais, pediram aos meus pais que me deixassem lá para um tratamento gratuito. Meus pais ficaram assustados e, claro, disseram que sim. E só quando chegaram em casa, começaram a suspeitar que algo estava errado. Os médicos não lhes forneceram as imagens da minha cabeça, se recusaram a deixá-los me ver e até tiraram o meu celular. Minha mãe ficou assustada e ia ao hospital todos os dias. A enfermeira, em segredo, contou que eu estava desaparecida. A minha mãe ficou pálida na sala de emergência. Ela começou a xingar e chamar o médico-chefe, mas não houve resposta. Minha avó tomou a decisão responsável de dizer a ela que eu estava bem. Acho que eu teria feito o mesmo, embora achasse injusto e cruel da parte dela na ocasião. Era como se o meu coração tivesse sido libertado. Eu percebi que ninguém tinha me traído e os meus pais não se livraram de mim como monstros. Eles me amam e realmente queriam me ajudar. Minha mãe estava determinada e foi ao tribunal para lidar com os criminosos. Não sei exatamente o que aconteceu com aquele centro de pseudociências. Minha mãe estava feliz, pois ela ganhou o processo. Com ela, eu entendi o que realmente aconteceu comigo. Toda a história de visão de raio-x acabou que era a minha imaginação fértil e a paixão pela medicina, além de excesso de trabalho. Eu nem estava chateada por não ser mais especial. Era importante para mim que eu finalmente estivesse livre daqueles tormentos e que eu pudesse ajudar as pessoas com o meu talento para curar e não com a minha habilidade de ver o invisível. E agora posso dizer o que e onde dói só usando alguns truques médicos. E eu já estou ansiosa pelo meu trabalho como médica, que irá ajudar centenas e espero que milhares de pessoas. Se você gostou da história, por favor, curta. E para assistir mais histórias, se inscreva no canal, aprecie a sua singularidade e acredite que você está cercado de pessoas boas.